Olá, como vai? Tudo bem? Veja só como são as coisas. Eu estava chegando agora aqui no meu escritório para trabalhar e um rapaz aqui do escritório ao lado, um escritório de arquitetura, veio falar comigo. Doutor, eu estou sendo cobrado por uma dívida. Uma empresa me ligou dizendo que eu devo a ela. É uma dívida bem antiga, tem mais de 15 anos, é da época do meu casamento e meu filho já tem 15 anos de idade. Eu nem lembrava que essa dívida existia. Então eu argumentei com eles, falei que a dívida já tinha caducado, ou seja, que a dívida estava prescrita. Então a pessoa lá do telefone do escritório de cobrança se identificou como um advogado e disse que a prescrição tinha sido revogada por uma lei, disse até o nome da lei. Então a partir de agora eu estou devendo àquela empresa e eu tenho que pagar, senão eles vão me processar, eles vão colocar o meu nome no Serasa, vão protestar o meu nome, ou seja, vão acabar com a minha vida financeira. Doutor, isso é verdade? A prescrição foi revogada? Eu vou explicar isso tudo para você. Você vai entender tudo sobre prescrição que você tem que saber. Inclusive vou dar 3 dicas muito importantes que você deve observar para que você não faça um mau negócio quando você fizer um acordo sobre dívidas, quando você for cobrado, para que você se defenda dos bandidos. Tem muito bandido fazendo esse tipo de golpe e você deve estar esperto. O consumidor mal informado, ele é enganado. Esse vídeo tem muita informação para você. Meu nome é Ricardo Reis, eu sou advogado em Brasília e faço vídeos de utilidade pública. Eu sou um especialista na defesa de devedores, conheço todos esses tipos de golpe e faço esses vídeos para alertar as pessoas para que eles não caiam nesse tipo de golpe. Então, se você comunga aqui do meu propósito de levar informação de qualidade para as pessoas, não deixe de compartilhar esse meu vídeo. E se você quer se manter sempre informado do que está acontecendo, dos golpes, dos seus direitos, se inscreva aqui no canal. Você aperta aqui embaixo o botãozinho inscrever-se, depois do sininho, assim você vai receber os meus vídeos toda semana. Toda semana tem 2 vídeos novos contando para você dos seus direitos e como exercer os seus direitos, tá certo? Então vamos ao vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou passar um conteúdo precioso para você. É um roteiro para que você saiba como se defender como você for cobrado. Isso aí que eu contei para você, essa história, isso é um golpe e está acontecendo com muita frequência. Muita gente aqui do canal já tinha me relatado esse tipo de golpe. Eu, como trabalho com a defesa de devedores, amigo, eu conheço todo tipo de golpe. Então aqui não tem novidade, esse golpe é antigo e eu vou explicar para você o seguinte. Veja só. Toda dívida acaba, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Não existe dívida que dure para sempre. Por exemplo, uma dívida de locação, ela prescreve em 3 anos. Ou seja, o credor ele tem 3 anos para te cobrar ou praticar algum ato para interromper a prescrição. Por exemplo, outras dívidas, dívida de cartão de crédito, dívida bancária, as dívidas mais comuns do dia a dia, elas prescrevem, elas caducam em 5 anos. Ou seja, o credor ele tem um prazo de 5 anos para cobrar a dívida ou praticar algum ato para interromper a prescrição. Veja só, eu estou te falando uma coisa aqui, talvez esteja passando desapercebido. A prescrição, esse prazo que a dívida pode caducar, ela pode ser interrompida. Ela pode ser interrompida uma única vez, mas isso depende do credor praticar alguns atos. Por exemplo, vou te explicar de forma bem tranquila. Tem uma dívida aqui, certo? Não, esse aqui é o período da sua vida, tem uma dívida aqui. Vamos supor que a dívida começou no dia 1º de janeiro de 2010. Como eu sei que a dívida começou naquele dia? É o dia seguinte do vencimento da dívida, amigo. A partir do dia que venceu a dívida, no outro dia começa a correr a prescrição. Uma prescrição de dívida bancária. Ela prescreve em 5 anos. Então está aqui esse período. Então a prescrição vinha caminhando tranquilamente, chegou no momento que o credor foi lá e protestou a dívida. Quando ele protesta a dívida, ele joga essa contagem do tempo para o prazo inicial, como se fosse aquele tabuleirozinho, aquele jogo de tabuleiro, volte para a casa inicial. Essa é a função, uma das funções do protesto, certo? Ou então ele entra com uma ação judicial. Está o prazo da prescrição andando, ele entra com a ação judicial. Quando você entra com a ação judicial, quando o juiz determina a sua citação, ele dá um despacho determinando a sua citação, o prazo da prescrição volta para o início.
Outras coisas que podem te prejudicar, que interrompem a prescrição: a confissão de dívida. Então tome muito cuidado quando alguém vier falar: olha, Ricardo, você não me precisa pagar agora não, você só confessa que você realmente deve. A partir do momento que você assinou aquele documento particular, amigo, você jogou a prescrição para o início e isso vai te prejudicar muito. Por isso que é muito importante que você veja com regularidade a situação do seu CPF. Veja se você tem um protesto, se você tem uma ação judicial e faça um check-up completo no seu CPF. Se você quer saber mais, acesse querolimparomeuNome.com.br. E como eu havia lhe prometido, eu vou lhe dar 3 dicas fundamentais para que você não caia no golpe do acordo, tá certo? Então vamos lá. Qual a primeira dica? A pessoa, de modo geral, ele vai te ligar, vai dizendo que comprou a dívida. Quando a pessoa compra uma dívida, isso é normal, isso é comum, isso é legal. Uma empresa pode comprar uma dívida, então ela comprou a dívida, isso não significa que a prescrição tenha acabado. Como eu te disse no começo, os exemplos que interrompem a prescrição, que joga para o começo, são aqueles. E aí, como você viu, eu não falei nada sobre compra de dívida. Quando a pessoa compra a dívida, ela compra a dívida do estado que está. Se ela está prescrita, continua prescrita. Então, se ele te liga para cobrar: olha, Ricardo, eu gostaria que você pagasse essa dívida aqui, o que é a primeira coisa que você tem que falar para a pessoa? Amigo, eu não lhe devo nada. Essa dívida aqui é, vamos supor, com o Banco do Brasil. Aí ele fala: ah, eu comprei a dívida, então me prove que você comprou a dívida. Ele deve ter um documento chamado cessão de dívida, cessão de direitos, enfim, ele tem que te mostrar que ele é o novo proprietário daquela dívida, porque quem paga mal paga 2 vezes. E se você estiver caindo num golpe, essa é uma forma muito séria e muito segura de você se proteger. Eu tenho visto por relatos dos meus alunos aqui, dos meus alunos da mentoria, que eu vejo que quando eles jogam esse argumento com a empresa que está cobrando, de modo geral, eles desligam o telefone. Sabe que o consumidor bem informado não é enganado. A segunda dica que eu vou dar para você é: se acaso você quiser pagar a dívida ou a dívida não está prescrita, você faça um acordo por escrito, amigo. É um direito seu. Exija. Veja bem, eu não estou falando peça não. Exija uma proposta de acordo por escrito. Você tem esse direito pelo Código de Defesa do Consumidor. E lá deve estar discriminado tudo que você vai pagar, inclusive os juros. Então o que você vai fazer? Você vai estudar essa proposta e vai ver se ela é viável. Você pode também saber se você está pagando juros abusivos. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui embaixo, para você calcular em menos de 1 minuto, sem precisar calculadora, sem nada, lá no site do Banco Central, para você saber se você está pagando juros abusivos. E caso seja do seu interesse, você paga essa dívida aí e faz o quê? Pega recibo, amigo. Eu estou cansado de ver aqui no escritório gente que paga dívida e não pega recibo, ou pega um boletim como recibo que não diz nada. Quem paga mal paga 2 vezes e não caia nessa. E a terceira dica que eu vou dar para você agora é o seguinte: só faça acordo que você pode cumprir, amigo. Não faça acordo por pressão, não faça acordo por medo de você ser cobrado, de você ser negativado, protestado ou qualquer coisa que seja. Porque cada vez que você faz um acordo, você está assumindo uma nova dívida e tudo pode começar novamente. Seu nome pode ir para o Serasa, você pode ser cobrado judicialmente, enfim, sua dor de cabeça começa novamente. Então só faça acordo que você possa cumprir, tá certo? Espero que essa orientação tenha sido boa para você. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.